a paz do Salvador, né, Jesus Cristo. E nós que estamos aqui, né, a gente tem que se alegrar, né? Cada oportunidade que Ele nos permite estar na presença dEle, buscar a Ele, para nós é um ganho, né? Nós precisamos dEle, nós necessitamos dEle. E é engraçado como Ele fala para a gente, né? A gente que tem a presença do Espírito Santo, quando a gente decide entregar a vida dele para Ele, né? Decide, Pai, quero entregar a minha vida, eu sou tua, e de repente, né, vem uma palavra assim, né, que é o Espírito Santo conversando com a gente, querendo nos mostrar, nos ensinar alguma coisa, né? E hoje, quando eu estava lavando a louça lá, eu vi essa palavra, né? Aí eu estava pensando, o que Deus quis dizer com isso aqui, né? Eu vou ler essa passagem com vocês, nós vamos meditar junto, né? Sobre essa passagem aqui. Lá no livro de Gênesis, Deus chama a atenção de Caim, antes dele matar Abel. Aqui, nessa passagem aqui, ele fala com Caim, chama a atenção dele, né? Que o pecado está à porta, mas sobre ele dominarás. E se você não deixar, você não dominar, ele vai te dominar, né? Então, eu estava meditando sobre essa passagem aqui, que nós temos, ele nos fez, assim, a sua imagem e semelhança, mas nos deu um livre-arbítrio, né? Nós não somos marionetes, nós não somos joguete na mão dele, né? Nós temos a livre escolha. Temos jeito de escolher e de decidir aquilo que nós queremos, que nós seremos, como nós devemos andar, como nós devemos prosseguir, né? E essa passagem que eu achei importante, eu quero meditar com vocês hoje. Aqui, Deus, quando Abel levou a oferta para Deus, né, Deus atentou para a oferta de Abel e não para de Caim. E Caim se irou, né? E já começou ali uma intenção maligna, né, de matar o irmão. Aí, veja que Deus falou para ele aqui, 4:7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Fez uma pergunta para ele, né? Por que descaiu o seu semblante? Por que você descaiu o seu semblante? Por que você está irado? Por que você está com raiva? No 7. Aí ele pega e já faz aqui uma afirmação, né? Se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. Quer dizer, se você fizer bem, se você fizer direito, se você fizer de acordo com o caminho que eu te direcionei, com a minha sugestão, né, para me agradar, com o coração aberto para me agradar e me buscar, não haverá aceitação para ti, chamando a atenção dele aqui, né? Aí depois ele continua aqui. E se não fizer o bem, quando você não faz o bem, você não ouve a Deus, você não atenta para Deus, não deseja estar na presença de Deus e agradar a Deus também, ele fala assim, o pecado está na porta, o pecado já está batendo na sua porta. Aí ele fala assim, para ti será o seu desejo, o desejo de pecar, de errar, no caso aquele desejo de matar o irmão, né? E sobre ele dominarás. Quer dizer, sobre ele dominarás. Você deve dominar esse desejo, você deve dominar essa intenção, esse intuito. Você tem que olhar para si mesmo e se analisar. Se você não fizer, você não dominar, ele vai te dominar, o pecado vai te dominar. Aí essa passagem levou a outra passagem de Tiago, lá no Novo Testamento, né? Tiago 4. Mas o que eu tenho que fazer? O que você tem que dizer? O que Deus quer? Né? O que Deus quer? Essa aqui já começa assim, o título. Nós devemos resistir às paixões. As paixões que? As iras, contendas, as paixões do mundo, né, que o mundo oferece, nós devemos resistir. Aqui no 4:7 ele fala assim, ó. Sugestão para nós, é promessa. Isso aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem tem que sujeitar? Eu. Quem tem que sujeitar? A sua vida, você. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, no caso de Caim aqui, o desejo veio, a vontade veio. E ele permitiu que o desejo dominasse, o pecado dominasse ele. E quantas vezes nós, na nossa vida, a gente não resiste à intenção, ao intuito, à vontade, o desejo, que a gente sabe que não agrada a Deus, a gente sabe que vai contra o propósito de Deus, mas muitas vezes a gente ofende o nosso próximo, a gente ofende o nosso irmão, a gente distrata, às vezes se ira, né? Às vezes não dá atenção para a pessoa que nós deveríamos dar, quantas vezes a gente também não peca. A Bíblia fala que nós somos pecadores, né? Aquele que fala que não tem pecado, pecador é. Nós pecamos por palavras, por atos, por intenções, mas ele está falando aqui que eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que resistir ao intuito, às paixões, e ele fala assim, quando eu faço isso, quando eu me sujeito a Deus, eu me coloco diante de Deus, na presença de Deus, eu me sujeito à vontade dele, porque a vontade dele é superior à minha, ele tem um cuidado de mim. Quando eu estou fazendo isso, eu estou sob a proteção dele. Eu estou resistindo ao diabo. E o que acontece? Ele foge de mim.
Por quê? Porque eu não atentei para ele, eu não me sujeitei à vontade dele, de ceder a ira, de ceder a tentação, de ceder o pecado. Aí ele fala aqui, ó, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Ele fala para mim, você, todos nós hoje, né? A limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Quantas vezes a gente está feliz, daqui a pouco a gente está irado com alguma coisa, decidida com alguma coisa. Gente, a gente é humano, a gente falha. Nós nascemos no pecado, assim, o poder do pecado ainda de vez em quando vem querer nos dominar, vem querer nos assediar, vem nos rodear. Né? O diabo está sempre nos rodeando, né? Então, o que eu tenho que fazer nessa hora? Lembrar sempre dessa passagem. Eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que resistir ao diabo, e quando eu faço isso, que eu mostro que Deus é o Senhor da minha vida, eu não vou ceder à tentação, eu não vou ceder ao pecado, eu não vou ceder à ira. O que acontece? Deus me livra, Deus me guarda, Deus cuida de mim. Senti as vossas misérias, lamentai, e chorai, converte-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Tem uma palavra na passagem que fala assim, que a tristeza do coração opera a justiça de Deus, né? Quer dizer, opera. Por quê? Porque quando a gente vê, sente, Deus Espírito Santo sempre nos mostra. Ele sempre vem nos dar um tapa na cara, quando a gente faz alguma coisa que está em desacordo com a vontade de Deus e com aquilo que Ele quer e tem para nós, né? Quando às vezes eu até ofende uma pessoa, a gente tem que ter a humildade de chegar diante da pessoa e falar assim, perdoa, eu errei. Você tem que ter essa humildade. Esse é o caráter de Deus. Quantas vezes ele chama a nossa atenção, a gente não fica triste, mas quando você chega para Deus, se você pede perdão para Deus, né? E se tiver que recompor com a pessoa, com outra pessoa, você tem que se recompor. Você tem que procurar a pessoa, você tem que se acertar com ela, você não pode ficar nas mãos dela. Né? Tem uma passagem do lugar que fala isso, né, pastor? A gente não pode dever nada a ninguém, né? Mas a gente deve ter o amor deve a todos, né? Mas a gente não pode ficar nas mãos das pessoas. Quando as pessoas têm raiva e ira da gente também, é como se elas estivessem presas nas mãos dela, né? Quando a gente estivesse carcerada ali na mão dela, você vai ficar com raiva e tudo mais, né? Então existe muita coisa para a gente meditar na palavra. Humilhai-vos perante Deus, e o Senhor perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quer dizer, eu, você, nós como filhos de Deus, nós que entendemos que a palavra veio nos convencer, o Espírito Santo está conosco hoje, sempre nos direcionando, sempre nos mostrando o caminho, nos ensinando a verdade, para que a gente possa atingir a vida, a gente está sempre se corrigindo, porque não adianta eu falar, por exemplo, assim, eu estou na igreja, eu sou santo, eu sou perfeito. Não, nós erramos, nós tropeçamos, nós falhamos. O mal de muitas pessoas é achar que está salvo para sempre. Não, nossa salvação é diária. Nós temos que lutar todos os dias para conquistar a nossa salvação. Nós temos que receber Jesus todos os dias da nossa vida. Nós temos que nos sujeitar a Deus todos os dias, a todo momento da nossa vida, porque o dia é muito longo. Muitas coisas acontecem durante o dia. Quantas vezes o diabo vem nos assediar para a gente dar um impulso, que a gente tem às vezes um impulso de raiva, né? É natural, nós somos humanos, né? E a gente cede às vezes aquele impulso. É lógico que nós temos um Deus que nos justifica, né? A gente chega e pede perdão, e Ele nos justifica. Mas assim, para mim hoje, o meu entendimento que veio para mim, eu tenho todo o poder sobre a minha vida. Eu não posso interferir naquilo que está acontecendo à minha volta, mas sobre mim, em mim, eu tenho que ter domínio. Eu tenho que ter o domínio próprio. Eu tenho que dominar as minhas emoções, o meu falar, eu tenho que dominar o meu falar, e às vezes até o meu pensar. Então a palavra fala que até o nosso pensamento também tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? Tem que viver aqui o nosso pensamento. É lógico que às vezes não tem umas setas inflamadas, né? Mas a gente tem que resistir ao diabo e fugir de vós. Quando é que eu resisto ao diabo? Quando eu me sujeito a Deus. Quando eu me sujeito à ordenança de Deus, quando eu estou debaixo de uma ordenança, quando eu estou debaixo de uma palavra, quando eu estou me colocando na posição de filho de Deus, falando, Senhor, eu não sei nada, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Todo-Poderoso, vem cuidar de mim. Me direciona, me mostra, me ensina. Eu tenho que ser humilde o suficiente para, como Jesus falou, aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. E Jesus, sendo Deus, Ele veio e cumpriu todo o propósito. Se fosse para nós hoje, você acha que nós aceitaríamos passar o que Ele passou? Por um pecador? Por vários pecadores? Nunca. Então a gente tem que ter essa humildade de estar na presença de Deus, sujeitar a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos resistindo ao diabo. A palavra de Deus tem que estar sempre presente na nossa vida e no nosso coração. E quem é o nosso amigo fiel? O nosso ajudador, o nosso consolador? É a pessoa do Espírito Santo. Graças a Deus que se faz presente, está sempre presente na nossa vida, sempre nos mostrando, sempre nos direcionando, nos corrigindo. Muitas vezes a gente tem vergonha, né? Às vezes a gente faz coisas
envergonha. Ó, Pai, me perdoa. Me perdoa, eu não devia ter feito assim, eu não devia ter falado isso. Quantas vezes? Nós somos humanos, gente. Não vou falar que eu estou na igreja, que eu sou santo, eu sou perfeito, que a gente está aqui, a gente prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus e acha que a gente, quer dizer, é superior a outras pessoas, que a gente chega diante das pessoas, sendo uma pessoa assim, lascada na vida, né, toda superior, achando que você é mais do que ela. Não. Jesus veio para servir, e nós estamos aqui para servir também, mas temos que estar debaixo da sujeição de Deus. Eu sempre passo para pensar também nos profetas, nas pessoas que foram usadas para um propósito de Deus. Na nossa vida também Deus tem propósito. Nós não sabemos o pensamento dele, não conhecemos o pensamento dele. O que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer? Está sempre nos sujeitando a Ele, está sempre buscando a presença dele, está sempre, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada sem a tua presença. Me ensina, me mostra como agir, como proceder, o que fazer, o que falar. Me ensina, eu dependo de ti, eu não sou nada sem o Senhor. Essa consciência nós temos que ter. Isso aí nós temos que ser humildes. Aprender de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. A humildade. Muitas vezes o homem é soberbo, né? Ele começa assim, Deus começa a abençoar, começa a acontecer coisa boa com ele, já começa a se achar que é o tal, ele pode, ele é o tal. Não é nada disso, é Deus. Se nós somos alguma coisa, é por Deus. Se nós temos alguma coisa, é para Ele, porque nós somos dele. Amém? Eu deixo falar para a nossa meditação, eu achei importante hoje que Deus fala para a gente os momentos mais inusitados. E quando Ele quer nos transmitir, nos ensinar algo, é para a gente compartilhar também. Porque a palavra ela é uma semente, a semente tem que ser lançada. Nós não sabemos qual vai prosperar, mas eu tenho que lançar a semente. Quando Ele fala comigo, eu tenho o direito, a obrigação e o dever. Não só agora Ele falou que existiu já, eu que tenho que existir, eu tenho o dever de fazer isso. Eu tenho o dever de compartilhar aquilo que tem ensinado e que tem mostrado. Porque talvez essa palavra que hoje eu estou falando, que essa semente que eu estou lançando aqui, eu não sei que tempo, em que hora, ela pode vir a prosperar no coração de alguém. Pode chegar e atingir o coração de alguém. Que a obra, quem faz, não sou eu. Eu apenas anuncio a palavra, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço aos irmãos. E peço que Deus venha estar sempre conosco, que a gente tenha sempre essa humildade de estar sempre sujeitos a Deus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Vamos abençoar.